Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo e hoje eu vou continuar o vídeo sobre como estruturar a peça. A gente está nas teses. A primeira tese aqui é extinção da punibilidade. Bom, extingue-se a punibilidade. Exatamente o que quer dizer isso? Quando o Estado ele tem o direito de punir. Antes esse direito estava na mão do particular, depois foi para a mão do rei, afastou-se o rei e estruturou o Estado. Quem vai punir é o Estado. Onde é que está esse direito? Ele está lá no artigo 1º ao 120 do Código Penal. Então, quando o Estado perde esse direito, está extinta a punibilidade, está extinto o direito de punir. Você tem um rol aqui no artigo 107 e você tem outras possibilidades. Exemplo, transação penal do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Cara, o Estado pode punir, mas quando o Estado abre mão de punir, ele oferece o acordo, o autor dos fatos cumpre e está extinta a punibilidade. Artigo 89, sucício processual, mesma coisa, da mesma lei. A NPP, o Estado pode punir, ele abre mão de punir, desde que o réu confesse, cumpra as obrigações e, após o cumprimento, está extinta nos termos da lei, artigo 13, tá? Desculpa, parágrafo 13 do artigo 28A. E o cumprimento da pena, tá? O réu cumpriu pena, o Estado não pode mais punir, está extinta a punibilidade. Então você vem aqui pro artigo 107, morte do agente. Não, já está dizendo, ó, o cara morreu, não tem como punir. Vai pegar o cara no cemitério e vai punir. Anistia, graça e indulto é um perdão. Então, a graça e o indulto é feito pelo presidente da República. Presidente da República. Presidente da República por meio de decreto. Tá? Decreto. O indulto é coletivo. A graça é individual. Não tinha exemplo de graça até 2018 com Daniel Silveira. Tá? Daniel Silveira, ele foi um deputado que ele foi preso, depois o presidente da República, o Bolsonaro, perdoou e o STF disse que não. Falou, olha, ele cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito, então não cabe graça. A anistia é feita pelo Congresso Nacional, por meio de lei. Então a gente tem dois exemplos fáceis. Um foi em 1979, perdoou os militares, e outro em 2018, quando se perdoou a greve dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros fizeram uma greve, baita greve, já tem uns 6 anos, e o Congresso foi lá e perdoou. Bom, retroatividade da lei penal. Retroatividade que não considera mais o fato como criminoso. Bom, você tem um fato que é considerado crime, vem uma lei posterior e fala que não é mais crime. Exemplo, adultério. Tá? Abolir o crime, abolite nos crimes. É o artigo 2 do Código Penal. Depois você tem a prescrição, decadência e peripção. Bom, a decadência, ela tem um prazo de 6 meses, tá? É um prazo penal igual da prescrição. Artigo 10. Inclui-se o primeiro dia e desconta-se o dia do fim. A peripção é a possibilidade, você deixou a queixa parada. Então, deixou 30 dias parada, está extinta a punibilidade. Ou 60 dias se, no caso da sucessão, ela ficar parada durante 60 dias, está extinta a punibilidade. Aqui você tem dois exemplos específicos, tá? Muito difícil cair isso aqui na prova, mas existem. Contrair casamento com pessoa casada. Bom, a primeira coisa, não se admite sucessão, né? O CAD, do artigo 31. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá? É uma ação penal privada personalíssima. Você conta o prazo decadencial após o trânsito julgado que anulou o casamento, tá? Então, é uma questão muito específica. Você tem aqui os crimes contra a propriedade material, tá? Isso aqui é um pouco delicado também, pouco provável ficar isso aqui na prova, porque o prazo é de 6 meses, tá? Sempre deve respeitar 6 meses. Mas após a homologação, o prazo é 30 dias. Então, como você tem lá a busca e apreensão, tá? O juiz defere a busca e apreensão. Você tem um pedido de busca, o juiz defere, vai para perícia, homologa. Aí, quando homologar, você vai ter 30 dias. 30 dias para entrar com a queixa.
Bom, não existe muita jurisprudência sobre isso, né? Então, você tem essas duas coisas. Você tem um prazo de 6 meses que sempre deve ser respeitado. E após a homologação, 30 dias para entrar com a queixa. A renúncia, né? A renúncia ela é pré-processual. Independe de aceite. A pessoa renunciou ao direito de queixa. Acabou, está encerrado. O perdão, ele é na fase processual, tá? Então, na fase processual, e depende do assédio, a pessoa tem que aceitar perdão. Caiu até na prova isso, agora recente, né? Então, a renúncia no direito de queixa. Você tem que entrar com a queixa-crime contra 4 pessoas. Você só entrou contra 3. Você renunciou ao direito, renunciou à queixa, essa renúncia se atinge aos outros demais. No caso do perdão, então, eu perdoo expressamente. Você tem 2 pessoas. A que aceitar o perdão está extinta a punibilidade. O outro que não aceitar, a queixa continua. Aqui você tem o caso de retratação. Então, o querelado, até a sentença, nos termos do artigo 143, ele se retrata. O que acontece? O processo está extinta a punibilidade, só que tem um porém. O ofendido ele vai lá e entra com processo civil, com base na tua retratação e pede uma indenização. Tá? Você se livra do criminal, mas é obrigado a pagar uma indenização. O artigo 7º aqui foi revogado em 2005 e o artigo 8º também. Eles tratavam sobre uma questão específica sobre estuprador. O estuprador que ia lá e casava com a mulher que foi estuprada. Estava extinta a punibilidade. É uma coisa assim um pouco ultrapassada, vem lá do século, né? Vem lá da década de 40. Tá? Então foi revogado só em 2005. Você tinha uma lei no Marrocos, tá? Até 2018. Uma moça ela foi violentada em Marrocos e os pais, a família obrigou ela a se casar, ela se suicidou. Houve uma comoção muito grande, o Marrocos revogou a lei, tá? E aqui por último, o inciso 9º. O perdão judicial. O exemplo é aqui, no caso, o artigo 121, parágrafo 5º, você tem um homicídio culposo, tá? Só que o fato em si, ele causa um dano tão grande que a pena é desnecessária. Então a pessoa recebe um perdão. O exemplo é o pai que esquece o filho dentro do carro. E ele morre. Então isso aqui é uma punição eterna. A pessoa vai se punir para sempre. Então a pena que é desnecessária, a pessoa recebe o perdão judicial. Você tem aqui para terminar a questão do pedido. O pedido é que seja extinta a punibilidade, que seja declarada extinta a punibilidade. Mas, se for na resposta à acusação, o pedido é de absolvição. Aqui tem um problema, porque lá no artigo 397 você tem uma previsão expressa, né? A possibilidade de absolvição sumária em razão da extinção da punibilidade. O problema é, quando você tem uma absolvição ou condenação, você tem aqui uma absolvição ou condenação, você tem uma decisão de mérito. O juiz está exercendo o direito de punir, ou para condenar, ou para absolver. Então, quando você tem uma extinção da punibilidade, você tem uma decisão declaratória. O Estado não tem mais o direito de punir. O juiz não vai julgar o processo. O juiz vai apenas encerrar o processo porque o Estado perdeu o direito de punir. É uma diferença enorme. Então, é como se fosse assim, olha, prescreveu. Não é sinônimo de absolvição, tá? Absolvido, pode ir para casa. Condenado, vai para presídio. Quando declara extinta a punibilidade, o processo está encerrado, tá? Então, você tem essa incoerência dentro do Código de Processo Penal, tá? Então, quando você está dentro da resposta de acusação, que é a primeira defesa, o pedido é de absolvição sumária. Passou dali, você tem uma tese de extinção da punibilidade, o pedido é que seja declarada extinta a punibilidade. Bom, eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo eu falo sobre prescrição. Se você ficou até aqui, muito obrigado, tchau e até a próxima.